Olá! Neste vídeo da série Aprofundando na Bíblia, vamos examinar com um pouco mais de profundidade o episódio da destruição das duas cidades, Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18 e 19 está a descrição dessa história, a destruição dessas duas cidades. Eram duas cidades que existiam ali na região de Canaã, pertinho do Mar Morto, e em determinado momento Deus fala com Abraão, que ele vai destruir as cidades, porque o clamor sobre as duas cidades tem se multiplicado e que há ali um pecado que tem se agravado muito. Então Deus decidiu primeiro verificar, julgar a cidade, e se fosse o caso ele destruiria a cidade. Ele finalmente julgou e destruiu as duas cidades com fogo que veio do céu. Mas o interessante é que Ló, sobrinho de Abraão, morava numa delas. E Deus, ao falar para Abraão que ia destruir as cidades, Abraão ficou com medo de seu sobrinho e sua família ser morto. E Abraão então começa a interceder junto a Deus para não destruir as duas cidades. E assim está em Gênesis 18, 23. E chegou-se Abraão a Deus dizendo: destruirás também o justo junto com o ímpio? Porque Deus ia destruir todas as pessoas das duas cidades. E Abraão fala para ele: mas o Senhor vai matar os justos lá também, aqueles que não pecam? No versículo 34 Deus responde. No versículo 24, aliás, Abraão ainda argumenta com Deus, para Deus responder depois. Se porventura houver na cidade, numa das cidades ou nas duas cidades, 50 justos, destruí-los-ás também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Quer dizer, quantas pessoas havia em Sodoma e Gomorra? 1.000 pessoas, 5.000 pessoas? Não sabemos. 5.000 pessoas. E Abraão fala: se 1% for justo, que 50 é 1% de 5.000, o Senhor destrói as cidades, 1% de justos, e impede a destruição de 99% de pecadores? Então disse o Senhor a Abraão no versículo 26, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Olha para você ver o coração de Deus, como que o justo é importante. 1% de justos pode salvar 100% de uma cidade que tem 99% de pecadores ímpios. Como Deus ama o justo. Sobre o justo não vem juízo. A pessoa justa não recebe castigo. Abraão, então, vendo que talvez não tivesse 50, versículo 27, respondeu a Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, ou seja, forem só 45 justos, destruirás aquela cidade por aqueles 5 justos que faltaram aos 50, ou seja, se tiver 45 justos, o Senhor continua poupando a cidade? E Deus disse a Abraão: não a destruirei se eu achar ali 45 justos. E Abraão foi pechinchando com Deus até Abraão chegar a 10 justos, no versículo 32. Disse mais Abraão a Deus: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali nestas cidades iníquas apenas 10 pessoas justas, não pecadoras, o Senhor poupa a cidade? E Deus disse: não destruirei a cidade por causa de 10 justos que ali estão. Abraão parou por aí. Só que não havia nem 10 justos. Só havia ali justos a família de Ló e sua esposa e suas filhas. Tanto é que Deus autoriza os anjos a irem buscar essa família, tirá-los de lá. Mostrando para nós aqui que Deus ele não executa juízo sobre justos. E isso serve para nós hoje. Por que o mundo, com tanta injustiça, com tantos tribunais injustos, com tanta violência, ainda Deus não veio acertar as contas? Porque a igreja está aqui. Os cristãos estão aqui. Os cristãos são justos, porque foram justificados em Cristo, são tornados sem culpa por meio do sangue de Jesus. Então o que impede o juízo de Deus sobre a terra é a igreja.
assim como impedia o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra se houvessem justos lá, em número suficiente. Provavelmente, até por causa de Ló, seria impedida a destruição, só que Abraão não chegou a Ló. Se nós considerarmos que Ló tinha ele, a esposa e 2 filhas, são então 4 justos. Abraão parou a pechinchamento, o arrazoamento com Deus em 10. Ele não continuou. É possível que Deus não destruiria nem Sodoma nem Gomorra por causa de 4 justos, apenas de 4, que era Ló, sua esposa e suas 2 filhas. O que a gente aprende aqui? Primeiro, que Deus não tolera o pecado e que ele vai acertar contas com a humanidade, assim como ele acertou contas com Sodoma e Gomorra. Mas a presença de pessoas justas num lugar impede o juízo de Deus, impede o castigo de Deus, porque Deus não pode punir o justo junto com o injusto. Então isso mostra para nós o seguinte: você que está aí, irmã, irmão, indignado com esse mundo mal, tenha paciência. Deus só não veio executar justiça com tanta maldade que você vê por aí, porque nós estamos aqui. Qual a nossa tarefa? Pregar o Evangelho, falar de Jesus, levar pessoas a Cristo. Quando Deus nos tirar daqui para o arrebatamento, então virá todo o juízo de Deus previsto na grande tribulação, que você pode ler ali no livro de Apocalipse, do capítulo 4 ao 19. Que Deus te abençoe. Um abraço.